Sabe, existe uma experiência que todo mundo, de um jeito ou de outro, já viveu, mas que a gente raramente para pensar fundo. A de recomeçar. E olha, não é só sobre começar do zero, não. É um processo bem mais complexo, cheio de nuances, e é exatamente isso que a gente vai explorar um pouco hoje. Para começar, a grande sacada tá toda aqui. O início, sabe? Ele vem da inocência, daquela sensação de página em branco. Agora, um recomeço, ele já chega com a bagagem, com o peso e, ao mesmo tempo, com a sabedoria da consciência. E é essa consciência que muda completamente as regras do jogo. Então vamos mergulhar um pouco mais nessa diferença, porque entender o que separa um começo de um recomeço é o primeiro passo para conseguir encarar esses momentos de um jeito mais consciente e, por que não, até mais gentil com a gente mesmo. Então vamos definir bem isso. Recomeçar é sim começar de novo, mas a gente não tá com o HD zerado. A gente traz junto as memórias do que já foi, as lições que a vida deu, as expectativas que a gente criou pelo caminho e muitas vezes um certo cansaço das batalhas anteriores, né? E esses recomeços aparecem de tudo que é jeito. Às vezes é algo grande, bem visível, como mudar de emprego. Mas, muitas vezes, os recomeços mais transformadores são aqueles internos, silenciosos. Sabe? Aquela decisão de quebrar um padrão, de reagir de um jeito diferente a uma situação que sempre se repete. Agora, vamos ser sinceros sobre como essa coisa toda funciona na prática. Porque, ao contrário do que a gente vê nos filmes, a jornada de um recomeço raramente é uma linha reta, bonita e sempre para cima. Pois é, existe essa fantasia de que um novo começo precisa ser leve, cheio de energia. Mas a verdade é que muitas vezes o processo de recomeçar pode ser pesado, confuso e até bem frustrante. E essa frustração toda vem daí. A mudança é gradual. Ela vem com um pacote completo, que inclui momentos de dúvida, um longo período de adaptação, pequenos avanços que dão um gás e, claro, pequenas recaídas que testam a nossa paciência. É um verdadeiro zigue-zague emocional. E olha, não é só impressão nossa. O grande psicólogo Carl Jung já dizia isso. A transformação interna não segue uma linha reta porque ela nos obriga a olhar e a lidar com partes nossas que, na maioria das vezes, a gente preferia deixar quietinhas lá no canto. É por isso que recomeçar de verdade exige muito mais que uma decisão de momento. Exige uma repetição consciente de novas atitudes, dia após dia. Exige uma dose cavalar de paciência. E talvez o mais importante, exige tolerância com a bagunça que faz parte do processo. E tudo isso nos leva a uma das bagagens mais pesadas que a experiência nos deixa. Um sentimento que é quase um personagem principal em qualquer recomeço: o medo. Mas de onde vem tanto medo que às vezes parece que nos trava? Por que é tão assustador dar um novo passo num caminho que, em tese, a gente até já conhece? Os medos são muito reais, muito concretos. É o medo de cair nos mesmos erros de antes, o medo de que, mais uma vez, as coisas simplesmente não funcionem. E, claro, o medo de gastar nossa energia, nosso tempo, em algo que não tem garantia nenhuma de dar certo. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Esses medos não são bobagem, não são irracionais. Muito pelo contrário. Eles são a consequência lógica de quem já viveu, de quem já tentou, de quem já sentiu o impacto das próprias escolhas. É a voz da experiência falando. Mas apesar de todo esse peso, de todo esse medo, tem uma força muito poderosa que nos move. A gente insiste em tentar de novo. E essa nossa teimosia em recomeçar, na verdade, revela uma coisa muito profunda sobre a própria vida. A pergunta que fica é: se é tão difícil, se o passado às vezes assusta, por que a gente insiste? Por que a gente teima em começar de novo aquele projeto, em tentar um novo hábito, em dar uma nova chance para alguma coisa? A resposta talvez esteja em aceitar uma verdade bem simples, mas poderosa. A vida não anda só em linha reta. Ela se move em ciclos, em fases que precisam terminar para que outras possam finalmente começar. Como as estações do ano. E essa, pessoal, é a grande virada de chave. Recomeçar não é um sinal de que algo deu errado no plano original. Não é um atestado de fracasso. É parte do movimento natural da existência. É simplesmente a vida acontecendo do jeito que ela é. Ok, se recomeçar faz parte do jogo, como é que a gente pode viver esses momentos de um jeito mais, digamos, saudável? A chave parece estar numa mudança de perspectiva, uma forma diferente de olhar para tudo isso. A proposta é tentar uma nova abordagem, com menos expectativa de que tudo tem que ser perfeito de cara, com mais abertura para curtir o processo, com os altos e baixos,
Menos cobrança por resultados imediatos e, principalmente, muito mais atenção ao que está sendo construído ali, um passinho de cada vez. Porque, no fim das contas, recomeçar não exige que a gente mude da água para o vinho da noite para o dia. Exige apenas que alguma coisinha, por menor que seja feita com um tiquinho a mais de consciência do que da última vez. É só um pequeno ajuste na rota. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. O que, na vida da gente, já está tentando recomeçar, mesmo que a gente ainda não tenha parado para dar um nome para isso?